Duas das pessoas mais fotografadas do planeta estão mudando de continente, e essa volta pode revelar algo que fama nenhuma consegue comprar de volta. Fique comigo até o final, porque a resposta muda a forma como você vai se olhar no espelho amanhã. Eu sou a Carol, do canal Elegância Lucrativa. Inscreva-se agora, ative o sininho e deixe o seu like. E não deixe de me seguir no Instagram, @soucarolinalima. O príncipe Harry e a esposa Meghan estão voltando para o Reino Unido para uma temporada longa, com os dois filhos, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5 anos, já matriculados em escolas britânicas, com as aulas começando em setembro. O casal deixou claro que a mudança não representa um retorno ao papel de membros ativos da monarquia. Continuam ricos, continuam famosos e essa volta está sendo tratada como notícia gigantesca. Existe uma curiosidade, e tanto nessa história. Eles deixaram o país em circunstâncias extremamente públicas, contaram em entrevistas, documentário e livro o quanto aquela vida pesava, e agora escolhem viver justamente onde tudo aquilo aconteceu. Essa ironia, sozinha, já traz uma pergunta importante. Você só consegue medir o valor de algo depois de perder o acesso a ele? Enquanto uma pessoa pertence a determinado grupo, certos privilégios parecem apenas naturais. Convite recebido, ligação atendida na hora, informação chegando rápido, tratamento diferenciado como consequência de quem ela é. Esse tratamento se revela, porém, quando o pertencimento desaparece, e é nesse momento que fica claro que boa parte dele vinha do fato de estar dentro do grupo, com um peso próprio, separado da fama. E é nesse ponto que a reflexão fica interessante para você. Nossa cultura trata 4 palavras como sinônimas, sendo que elas nunca foram equivalentes: fama, prestígio, poder e status. Fama é ser conhecida. Prestígio é ser admirada por alguma qualidade ou realização específica. Poder é conseguir alterar resultados. Status é a posição que os outros reconhecem que você ocupa dentro de determinada hierarquia. Harry ilustra isso com clareza rara, pois segue extremamente famoso mesmo sem exercer o papel institucional que exercia antes. A cobertura britânica sobre a mudança já reforça exatamente esse ponto. A geografia muda e o papel institucional permanece separado dela. Faça essa pergunta com calma. Se milhões conhecem o seu nome, mas você já ocupa posição diferente dentro do grupo que tornou esse nome importante, quanto desse status era realmente seu? Repita agora essa mesma pergunta pensando em você mesma. Uma parte considerável do poder de Harry nunca foi dele sozinho, e isso se conecta diretamente com a sua vida, mesmo que você nunca tenha pisado em um palácio. Ele nasceu dentro de uma das instituições mais reconhecidas do mundo, e boa parte da deferência que recebia vinha do sobrenome, da posição e do contexto ao redor. Cargo empresta poder, empresa empresta poder, casamento empresta poder, círculo social empresta poder. Fica então a pergunta desconfortável: as portas se abrem porque você chegou ou porque um cartão de crédito, um sobrenome, uma empresa ou um endereço chegaram junto com você? Uma executiva pode confundir o prestígio da empresa com o prestígio próprio. Uma esposa pode confundir a posição do marido com a sua própria posição. Uma criadora de conteúdo pode confundir alcance com influência social real. Uma hóspede pode confundir a cordialidade recebida em um hotel de luxo como o Copacabana Palace com deferência pessoal. É fácil misturar estar sentada à mesa com ser parte da razão pela qual aquela mesa existe. Isso me leva a um conceito que quero deixar com você para sempre: status portátil. Trata-se do tipo de posição que continua acompanhando a pessoa quando o cenário muda. Ela deixa a empresa e continua sendo procurada, encerra o relacionamento e continua bem recebida socialmente, perde dinheiro e continua tratada com respeito, muda de cidade e reconstrói relações rapidamente, guarda a bolsa cara e continua parecendo alguém que sabe exatamente onde está. O item mais valioso do universo do luxo é justamente esse: um tipo de posição que a pessoa carrega sem precisar carregar nada junto. Existem códigos visuais, comportamentais e sociais que as mulheres ricas usam quase sem perceber e que fazem qualquer pessoa ao redor tratá-las como alguém importante, independentemente do valor da conta bancária. Esses códigos podem ser aprendidos e é exatamente isso que ensino no meu curso Pareça Rica sem gastar muito. Ali você aprende a construir presença, postura e discurso de mulher de valor, sem precisar gastar uma fortuna para isso. E sai com a diferença clara entre parecer que está tentando e ser naturalmente percebida como alguém que já pertence.
As vagas com o valor promocional de lançamento estão abertas por tempo limitado e o link está na descrição. Existe outra camada que raramente se discute em vídeo de elegância. Status precisa de plateia. Nenhum status existe sozinho, pois sempre depende de quem o reconhece. Uma pessoa pode ser extraordinariamente importante dentro de determinado meio artístico e passar despercebida em uma roda de banqueiros, ser uma celebridade digital e uma desconhecida em uma reunião acadêmica, brilhar em um jantar chique em São Paulo e passar despercebida em Londres. Status sempre tem uma plateia específica. E isso explica por que o número de seguidores sozinho resolve tão pouco quanto parece. Leve essa pergunta com você nesta semana. Você está tentando impressionar a plateia certa ou apenas a mais barulhenta? Enquanto uma mulher compra determinada peça para impressionar desconhecidos, as pessoas cujo respeito ela realmente gostaria de conquistar costumam observar outra coisa: pontualidade, educação, repertório, discrição, a forma de tratar quem está servindo a mesa, a capacidade de escutar até o fim. Grupos de alto status funcionam por meio de códigos raramente ditos em voz alta: discrição, reciprocidade, memória institucional e controle da informação que circula fora daquele espaço. O sociólogo Pierre Bourdieu usava a expressão capital social para descrever os recursos ligados às redes de relações que uma pessoa consegue mobilizar de fato. Isso ajuda a entender algo que o dinheiro sozinho jamais explica. Conhecer gente importante conta pouco, pois é preciso que essa relação exista de verdade, seja reconhecida pelos dois lados e possa realmente ser mobilizada quando importa. Existe uma diferença enorme entre ter o direito de contar uma história e sair inteira dela sem pagar preço social algum por contar. Uma pessoa pode ter razões legítimas para tornar público algo importante, e ao mesmo tempo o grupo pode interpretar aquilo como prova de que conversas futuras também podem se tornar públicas mais tarde. As duas leituras cabem ao mesmo tempo, e a aplicação prática para o seu dia a dia é direta. Quando alguém revela um segredo alheio apenas para parecer relevante em determinada roda, ganha 5 minutos de atenção e paga com anos de acesso perdido, e isso se conecta diretamente com a memória institucional. As pessoas esquecem com o tempo, mas os grupos registram. Uma amiga pode perdoar de coração aberto, uma família pode tentar seguir em frente, mas uma organização tende a mudar procedimentos discretamente. As pessoas passam a medir as palavras, os convites mudam de tom, as informações relevantes deixam de circular do mesmo jeito. A pessoa continua sendo recebida com sorriso e tudo, mas passa a receber uma versão editada daquele ambiente. Harry deu uma entrevista à BBC, dizendo que gostaria de reconciliação com a família e que desconhece quanto tempo o pai ainda tem de vida. No mês anterior, ele voltou ao Reino Unido para compromissos beneficentes. Meghan e os filhos se juntaram a ele em parte da viagem e passaram um tempo com o rei em Highgrove, a primeira vez que os filhos viram o avô desde o jubileu de platina da falecida rainha, em 2022. A cena foi cordial e bonita de acompanhar de longe, mas cordialidade é uma coisa, e confiança recuperada é outra, completamente diferente. E essa diferença carrega o vídeo inteiro. O irmão, Príncipe William, segue sem qualquer sinal de aproximação pública. E aqui vale um cuidado importante, pois popularidade pública e status são justamente as duas coisas que este vídeo está ensinando a separar. Uma pesquisa recente do Instituto YouGov mostrou a aprovação de Meghan em nível historicamente baixo entre os britânicos, ao mesmo tempo em que ela segue entre as mulheres mais reconhecidas do planeta. Reconhecimento, aprovação, pertencimento e status são 4 coisas diferentes, e é exatamente essa mistura que costuma confundir mulheres inteligentes fora desse contexto também. A segurança sempre foi ponto central na relação de Harry com o Reino Unido, inclusive judicialmente. E agora, com a mudança de residência, a cobertura britânica indica que a situação precisará ser reavaliada. O nascimento continua o mesmo, a fama continua a mesma. O risco associado à identidade segue existindo, mas o arranjo institucional mudou de figura, e até aquilo que parecia inerente à condição de príncipe passou a ser tratado de outra maneira. É praticamente uma demonstração concreta desta tese inteira. O poder emprestado depende do vínculo formal com a instituição que o empresta, e desaparece quando esse vínculo muda. Do outro lado desse mesmo palácio está Catherine, princesa de Gales, e o contraste vale pela lógica institucional, não pela comparação pessoal. Uma pessoa pode ocupar espaço enorme na mídia tentando construir uma marca individual forte, enquanto outra pode obter parte considerável da própria força justamente por representar algo maior do que ela mesma.
Leve esta pergunta para a sua vida profissional. Em qual momento a sua individualidade aumenta o seu poder? E em qual momento representar algo maior aumenta esse mesmo poder? Isso me leva a uma frase que já uso muito por aqui e que agora quero ampliar. Cordialidade não é confiança recuperada. Ser recebida demonstra cortesia. E reintegração, de fato, exige tempo e prova reincidente. Ser convidada revela abertura pontual e intimidade se constrói ao longo do tempo. Ser ouvida garante espaço na conversa e influência real se conquista com resultado. Ser conhecida traz visibilidade e respeito se conquista com comportamento sustentado. Ser tolerada mantém a porta entreaberta e pertencer exige ser escolhida de novo, seguidamente. Certas entradas o dinheiro paga uma única vez e o comportamento decide se elas continuarão franqueadas depois. É possível comprar a roupa adequada, pagar o restaurante certo, entrar no clube, viajar em primeira classe, pois o dinheiro compra proximidade física com gente de alto status. O comportamento, porém, sustenta essa proximidade a longo prazo e transforma acesso pontual em pertencimento de verdade. Quanto mais exclusivo é determinado ambiente, menos impressionante costuma ser demonstrar publicamente que você teve acesso a ele, pois, em certos círculos, o acesso pressupõe discrição como condição básica. Você publica pensando em comunicar, olha onde estou, e quem observa de dentro pode ler exatamente o contrário. Essa pessoa precisa que a gente saiba onde ela esteve. A diferença entre a intenção de quem publica e a leitura de quem observa é o coração do que este canal ensina toda semana. E chegamos à parte que dói de verdade, aquela que transforma este vídeo, de repente, em algo bem mais pessoal do que a história de Harry e Meghan. Você pode estar tentando parecer uma mulher de alto status, usando exatamente os comportamentos que denunciam que ainda precisa que os outros confirmem esse status. Você menciona a marca para comunicar bom gosto, e quem escuta capta a necessidade de validação. Você publica o convite para comunicar acesso, e quem vê capta surpresa por ter sido chamada. Você cita gente influente para comunicar conexão, e quem percebe entende que você está usando a posição delas para inflar a sua. Você conta uma informação privada para parecer parte do grupo, e a pessoa realmente poderosa daquela mesa costuma concluir que essa mulher não é segura. Fica então a pergunta que este vídeo inteiro carregava desde o início. Se amanhã ninguém pudesse ver o que você possui, quem você conhece e onde já esteve, o seu comportamento sozinho ainda faria as pessoas presumirem que você é uma mulher de alto valor? Se este vídeo fez você pensar em alguma coisa da sua própria vida, deixe nos comentários a frase "tarde demais para eles". Existe uma diferença enorme entre a mulher que tem dinheiro e a mulher que tem classe. E essa diferença mora em detalhes pequenos, mas que todo mundo percebe na hora, especialmente a mesa. No meu livro digital Etiqueta à Mesa, para nunca passar vergonha, revelo os códigos invisíveis de postura, talheres, conversa e comportamento que separam quem apenas ocupa a cadeira de quem realmente pertence àquela mesa. É o tipo de conhecimento que muda a forma como você é tratada assim que entra na sala. E o link está na descrição. Até o próximo vídeo.